Oi, pessoal, meu nome é Edilson e sejam bem-vindos a mais um episódio do Vamos Falar Sobre. Hoje é um assunto bem delicado, pois é um mês marcado pelo Setembro Amarelo, em que a principal questão é a prevenção ao suicídio. E para falar desse assunto bem delicado, hoje eu trouxemos duas especialistas para falar sobre o assunto. Vamos conhecê-las? Hoje estamos aqui com a Ana Luísa, estudante do oitavo período do curso de Psicologia. Atualmente está trabalhando no SPA da UVA, atendendo diversas mulheres. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Ana. Obrigada, gente, é um prazer. Também está conosco a professora Daniele Lamarca, graduada em Psicologia pelo IBMR e doutora em Psicanálise, Saúde e Sociedade pela Universidade Veiga de Almeida. Atualmente, professor e docente da Veiga, atuando na pós-graduação em Teoria Psicanalítica e na graduação em Psicologia. Também é preceptora clínica no SPA da UVA e professora de seminário clínico na pós-graduação. Além disso, possui um consultório particular e tem experiência em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, professora. Obrigada. É um prazer tê-las aqui no nosso programa, então sintam-se em casa. Antes da gente entrar nesse assunto, né, que é um assunto bem delicado, eu queria perguntar para vocês como que foi esse começo de... Como vocês pensaram em trabalhar com a psicologia? Vocês se viram como uma futura psicóloga, como a professora, por exemplo, e como a Ana vai ser futuramente. Como que foi esse start que vocês tiveram para poder ter a psicologia como principal trabalho? Então, vou falar meio que um pouquinho mais curto, né? Essa carreira é um pouco grande. A minha carreira profissional em si começou na enfermagem, então eu sou técnica de enfermagem, instrumentadora cirúrgica, mas na pandemia eu comecei a ver que enfermagem não era minha, e aí eu troquei de faculdade para estudar aqui e parece que as coisas fizeram sentido para mim, né? Então, estudar psicologia fez muito sentido. Então, eu comecei a estudar muitas abordagens e para a que eu mais gosto hoje em dia, que eu trabalho aqui na SPA, é a TCC, né? Que eu trabalho com a professora Rivane, na Clínica da Mulher, aqui da SPA. E eu estou seguindo esses passos. Existem alguns cursos que eu já tenho, os cursos de extensão, aqueles que a gente faz sem precisar ter formado ainda, que é em psicologia perinatal, que é psicologia do parto, pós-parto e puerpério, e psicologia em parentalidade, sobre mentoria parental de pais de autistas. Então, são cursos que eu já tenho aí para quando eu me formar já começar a trabalhar com isso. E você, professora? Bom, meu tem tempo, né? Mas assim, eu digo que eu tive sorte, porque eu não tive aquela dúvida, aquele troca-troca que alguns jovens vivenciam, né? Sim, indecisão, né? A famosa indecisão. Eu escolhi fazer psicologia, falei, vou fazer, é isso, entrei, gostei, fiquei, terminei. Então foi uma carreira mais linear, assim. Eu sempre nunca estudei outra coisa, que nem a Ana Luísa, né? Eu já fiz um caminho assim, mas eu acho que é isso. Eu acho que eu tive sorte, assim. Entrei, fiz, gostei, é isso. E aí fui me especializando, né? Fiz primeiro especialização, depois eu fui fazer o mestrado, depois o doutorado. E é isso. Estou na carreira já vai fazer aí uns 18 anos, né? Bom, a gente sabe que o suicídio é um dos principais problemas aqui no Brasil, né? Infelizmente, principalmente muito público jovem que é afetado e às vezes por causa de uma simples coisinha boba, né? Que pelo menos a gente como jovem acha, acaba gerando um problema muito grave lá na frente e acaba levando eles ao suicídio. Vocês, como vocês observam os sinais que as pessoas estão, os seus pacientes estão dando ali? O que vocês observam neles e como vocês avaliam o grau de depressão daquela pessoa? Você olha e fala assim, poxa, aquela pessoa ali tem um grau maior a um possível suicídio, aquela pessoa ali tem um grau um pouquinho menor, pode ser que ela não vá a esse caminho. Então, como que funciona isso para vocês? Depende muito da abordagem, né? É até interessante porque a Ana Luísa é de uma abordagem, que é a teoria, né, cognitiva comportamental, e eu sou da psicanálise. Então, talvez a gente vá ter um olhar um pouquinho diferente. Sim. É porque, assim, vou falar pela psicanálise, né? Para a psicanálise, é difícil a gente ter
esse pré-diagnóstico, né? De, nossa, quem vai ter mais chance, quem vai ter menos chance de, né, cometer ou fazer uma tentativa de suicídio. É complicado, porque a gente entende que o suicídio, ele é um ato. Ele é ela vai falar até de comportamento, né? Porque assim, eu vou praticar um ato. Só que esse ato, para a psicanálise, ele pode ser levado ou pelo sujeito não conseguir, como se ele tivesse uma queda do significado dele, né? Como se o significado que a gente vai dando para a vida, o sentido, como se isso subitamente se perdesse e ele vai ao ato, e aí aquele ato até mais direto, ele não avisa ninguém, ele não fala sobre isso. Então, às vezes até assusta, porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas ele era tão... Tava tudo bem, eu tava ontem com ele e a gente, sei lá, tava jogando bola, né? Mas tem aquele outro também, que a gente já chama de acting out, né? Que seria um sujeito que fala sobre isso. É um sujeito que, de vez em quando, ele comenta, poxa, às vezes vem vontade de me matar, me passa algumas ideações suicidas, às vezes eu acho que eu não deveria de estar aqui, mas ele está falando. E aí a gente entende que esse sujeito que está falando é um pouco mais fácil, não acho que nem a palavra fácil, mas talvez é mais possível a gente fazer algum manejo. Bom, então essa pessoa que já comentou, comenta, fica um pouco mais possível um manejo, porque ela, bem ou mal, ela está pedindo ajuda. Então, esse é o cuidado que nós, enquanto profissionais e também sociedade, de não ignorar, né? Que muitas vezes a gente pensa assim, ah, não, mas só falou, não vai fazer. Então, é isso que a gente precisa tomar cuidado enquanto sociedade e também enquanto profissional. Então, para a psicanálise, o olhar é mais esse, assim. A gente entende que a forma da gente prevenir é fazer o sujeito falar, pedir ajuda. Porque falando a gente vai tecendo, organizando o nosso lugar, as nossas emoções, nossos pensamentos. Então, esse já é mais o viés da psicanálise. Mas a Ana Luísa vai trazer com certeza um outro olhar. Assim, eles se complementam, né? A TCC fala sobre isso. Mas, assim, o que a TCC aborda é que existe realmente um comportamento antes de uma ação. Então, ele vai sentir, ele vai pensar e ele vai se comportar. É isso que a gente trabalha com. Em relação ao suicídio, a gente recebe muitos sinais antes. Então, assim, essas pessoas, né, elas vão se excluir mais socialmente, elas vão deixar de fazer coisas que gostam. Então, assim, uma pessoa que ama jogar futebol, ela vai começar a deixar de ir para esses futebols, assim, né, com os amigos, existe muito essa questão, né, da dualidade entre comer demais ou parar de comer mesmo. Isso acontece, assim. Então, assim, na TCC, a gente observa muito os sinais que a pessoa traz pra gente. Mas existem realmente essas pessoas que elas não vão comentar com você sobre, elas vão estar super bem, mas fora, né, no off, elas vão ser pessoas completamente diferentes, assim. Então, existem esses dois lados. Aqui no SPA, pelo menos, que a gente recebe a demanda do paciente antes que ele venha. Então, assim, a pessoa vai estar, eu tenho ansiedade, depressão, eu tenho problemas com autoestima, mas durante a clínica a gente percebe falas como, eu tô muito cansado, tô cansado de tudo, as coisas não fazem sentido pra mim, eu não tô confortável onde eu estou. São esses pequenos sinais, né? São esses pequenos sinais. São os pequenos sinais que ele... São os pequenos sinais. E, assim, as pessoas comunicam. Realmente, assim, foi o seu primo que falou que, não aguento mais essa família, eu queria sumir. Isso talvez seja uma coisa interna que ele tá passando, assim. Então, não é uma coisa que, deixa, que... Isso acontece muito com adolescentes, né? Que o adolescente costuma ser um pouco mais dramático, né? Em vários viés da vida. Então, mas ele só falou, mas ele vai falar, depois vai passar. E não é assim, gente. Porque, assim, ele pode passar, mas passar dessa vida, entendeu? E o suicídio, ele é visto mais em pessoas adultas quando a rotina ultrapassa a pessoa.
né? Eu costumo falar que não adianta você se estender para as pessoas passarem por cima de você, sendo que não vai sobrar nada para você levantar. Então, assim, saber aonde está o seu limite, aonde está o limite do outro. Então, isso acontece muito, assim, entre deixar as pessoas passarem por cima de você, em deixar as pessoas serem ignoradas, nesse descaso, assim, porque se não fala, não vai acontecer. E não é assim, né? A gente sabe que o número de suicídio no Brasil tem crescido bastante e a gente não tem esse assunto nas escolas, não tem esses assuntos na internet, porque muitas vezes não é monetizado. Sim. Ou é bloqueado esses assuntos. Então, assim, falar é a solução, sempre, independente da pessoa que tá falando. E para vocês, quais são os principais motivos que levam, né? Que às vezes a pessoa tá vivendo normalmente. Ela pode trabalhar normalmente, pode estudar normalmente, pode ter uma relação amorosa diferente. Então, mas do nada ela, ou por esses diversos motivos, como vocês sinalizaram, elas podem acabar gerando querer o pensamento suicida. Mas para vocês, quais são os principais motivos delas quererem se buscar o suicídio como uma opção? Olha, o que eu vejo muito é essa questão de pequenas coisas que vão acumulando. Então, por exemplo, quando a gente tá carregando. Eu gosto muito de usar analogias, tá, gente? Desculpa se as pessoas. Enfim. Quando a gente tá carregando um balde, né? Quando ele tá na metade, quando tá vazio, ele tá ótimo. Quando ele tá na metade, já é um pouco mais, né, dificultoso, mas dá pra seguir. Mas quando ele tá muito cheio, uma hora a corda arrebenta. Então, assim, a depressão, e a questão para chegar ao suicídio, ela é assim, então. É uma palavra atravessada do chefe, chegar em casa e não ser ouvida, ser aquela pessoa, né, da família que é sempre considerada errada, que não, né, tá junto ali com os pensamentos da família. No relacionamento em que você tá sempre errado numa discussão. Então, essas pequenas coisas vão se transformando em grandes coisas, vão pesando esse balde até que ele estoura. E aí a única visão da pessoa é que, assim, ela tá sentindo tanta dor, porque às vezes a gente negligencia essa dor, né? Porque não é uma ferida aberta no braço, ou não é uma perda de um órgão, mas é a perda da pessoa. É como se existisse um corpo vazio em que a pessoa em si, a alma, o fôlego de vida dela estivesse fora. Então é basicamente isso. Então são coisas pequenas, grandes, que vão se acumulando e acabam fazendo com que a única opção dela seja acabar com a vida dela, porque as coisas perdem o valor, sabe? Ela pode ser mãe, ela pode ter um trabalho, ela pode ter bens financeiros, ela pode ter tudo, mas o que faz ela ter esse fôlego de vida pode ter se perdido no meio, né, de uma confusão, assim, de rotina ou coisa do tipo. São pequenas coisas que se transformam em grandes coisas. Então, pro olhar da psicanálise, que também é complementar, a gente trabalha com dois conceitos, que são pulsão de vida e pulsão de morte. Então, todos nós temos ambas forças, né? A gente tem energia para as duas coisas. E a psicanálise, ela entende que viver é um constante mal-estar. A gente não tem essa ilusão de que a vida vai ser, sei lá, o tempo todo prazerosa. A psicanálise, ela parte do princípio de que estar vivo, se relacionar com as pessoas, é muito doloroso. O Freud tem um texto que se chama Mal-Estar da Civilização, Mal-Estar da Cultura, que ele vai falar das 3 maiores fontes de sofrimento. Olha só, tudo que está acontecendo hoje. 1, os desastres naturais. Por quê? Porque o desastre natural tira da gente o controle. Né? Então, as matas estão, né, queimando, poluição do ar, todo mundo aí tendo crise alérgica e tal. E junto a isso, não é só o mal-estar físico, vem o mal-estar psicológico. Porque assim, eu, por exemplo, estava vendo um repórter agora e fiquei, meu Deus, isso não vai parar, vai queimar até quando? E vai queimar tudo? E aí, o que vai acontecer? Acaba gerando um gatilho, uma assim, angústia, né? uma angústia, né? E aí o outro lado que ele vai falar, que não tem como fugir, que são as relações humanas. Se relacionar é difícil. Complicado. Né? Não tem relação tranquila, não existe. Você pode ter um ótimo amigo, um ótimo casamento, mas sempre vai ter alguma questão ali que vai te incomodar, que vai te angustiar, que aquilo vai te trazer algum mal-estar, né? E o outro seriam as drogas.
né? E a gente não está falando de droga só ilícita, né? A gente pode falar das drogas lícitas, cigarro, álcool, né? Até o próprio cafezinho, né? Tem gente que toma café o dia inteiro, né? Enfim, então, Red Bull, ou seja, qualquer chocolate, né? Essas coisinhas que a gente vai fazendo para suportar a vida, né? É um pouco para suportar a vida. Então, a psicanálise, ela vai dizer que não tem um motivo, entende? Porque se a vida tem mal-estar, e viver bem é saber lidar com isso, a gente sempre pode ter motivo para querer sumir, para querer não estar aqui. Porque é como se o nosso aparelho psíquico entendesse assim: se enquanto eu viver eu tiver mal-estar, então a forma de resolver é acabando com ela. Né? Porque vida é movimento. A vida ela não para, ela está sempre mudando, ela está sempre te exigindo alguma coisa, ela está sempre pedindo para que você se adapte, que você mude, que você se transforme. Morte não. Morte acabou, né? Então, assim, a psicanálise já vai ter esse olhar. Então, a gente não consegue localizar motivos. A gente não consegue, assim, fazer, sei lá, uma pesquisa, uma forma da gente tentar entender quais são os grupos de risco, porque a gente não vai acreditar que existam grupos de risco. Todos nós, né, diante do mal-estar da vida, podemos em algum momento querer pensar e até fazer. E aí não tem como a gente... Acaba levando. Bom, eu imagino que agora você, né, principalmente a professora, com esses vários anos e tal de carreira, tenham já passado por alguns casos que marcaram as suas profissões de alguma forma. Então, eu gostaria de saber, primeiro da professora, qual foi o caso que mais marcou você e que gerou um gatilho dizendo que, assim, agora eu realmente quero seguir na psicologia e eu quero levar isso para minha vida? Uhum. Então, o que eu comecei a perceber ao longo da minha trajetória é que realmente ter um lugar de escuta é muito importante. Independente do TCC, da psicanálise, da existencial humanista, da Gestalt, ou de qualquer outra linha teórica, todo psicólogo tem que saber ouvir. Isso aí é unânime, né? Porque esse lugar de escuta, e que é um lugar de escuta, que a gente não está ali para julgar, que a gente não está ali para dar opinião, que a gente não está ali para dar conselho, esse espaço é muito importante para o sujeito que vive para a psicanálise nesse mal-estar. Porque ali ele vai ter um lugar para poder falar sem ser repreendido, né? E a partir dali ele vai também se ouvindo. Então, os meus casos assim mais marcantes são quando eles falam para mim, né? Obrigada por me ouvir. Obrigada por me acompanhar todo esse tempo, né? Porque na psicanálise é muito comum a gente ter pacientes que ficam com a gente. Eu tenho pacientes que estão comigo 8 anos, né? Assim, então é um processo longo, né? Um processo ali de... A gente acompanha aquela vida, né? A gente está ali acompanhando o crescimento daquela pessoa e também os conflitos, as perdas, né? Então, assim, o que me incentiva, né, a continuar na minha profissão é saber que eu, assim, eu faço diferença ali, né? Tipo assim, às vezes a gente acha que não, você só tá ouvindo e tal. E não, assim, a gente faz diferença. E às vezes eu escuto assim, como é que você aguenta ficar o dia inteiro ouvindo problema? Eu não fico ouvindo problema, né? Eu escuto sujeitos funcionando. E o que eu posso fazer para ajudá-los a entender o funcionamento deles, para eles perceberem o que eles querem mudar, o que dá para mudar, o que é possível para eles. Então, e também a gente não escuta só coisa ruim. Né? Às vezes uma notícia legal, nossa, por causa de você, né? Nossa, como a análise me ajudou para eu conquistar determinada coisa. Nossa, se eu não tivesse análise, eu não teria conseguido isso. Então a gente não está só ouvindo sofrimento, né? Então eu acho que é isso que faz a gente acreditar que o nosso trabalho é importante. E são nesses atos que vocês acabam salvando uma vida, né? Que às vezes julgados como você falou, mas você gosta de ficar ouvindo essas pessoas, não sei o quê, só escutar coisa ruim, então
Mas são nesses atos que vocês acabam salvando o paciente depois. Sim. E essa sensação de gratificação que as pessoas têm deve ser uma coisa muito boa, né? É muito bom. Muito mesmo. Eu compartilho totalmente com a visão da professora, assim, porque eu acho que não existiu um caso, assim, falar assim, olha, foi essa paciente, foi desse jeito. Mas foram exatamente essas falas, assim, eu lembro de uma fala específica de uma paciente, que ela chegou assim pra mim, eu fui fazer, ela, estudante, né, enfim. E aí ela foi fazer alguma entrevista, assim, alguma coisa, e aí falaram assim, pra você é melhor fazer essa terapia aqui. E aí ela falou assim, não posso trocar de terapeuta agora, não posso trocar de abordagem agora. Eu tô aprendendo agora a andar com as minhas próprias pernas, como é que eu vou parar isso pra fazer isso que você tá me pedindo? Aí eu, né, fiquei assim, claro, mas depois no consultório eu fiquei, meu Deus, eu tô conseguindo fazer isso com as pessoas, sabe? É ver a evolução deles, é ver do jeito que eles entram no consultório e do jeito que eles estão agora. Principalmente no SPA, que a gente tem atendimentos um pouco mais rápidos. E, assim, são atendimentos que eles param durante as férias. Então, você fica alguns meses sem contato. Então, assim, às vezes dá um certo incômodo, né? Em nós psicólogos que estamos atendendo, assim, no SPA. Porque a gente está trabalhando e ficamos ali, né? Os 6 meses trabalhando com eles. E, do nada, a gente para 3 meses. A gente para 1 mês e meio, né? Dependendo das férias. E isso fica assim... Caramba, e agora? Eles vão seguir um trabalho que a gente está fazendo e tal. E no estágio, eu até montei uma ferramenta que me ajudou durante as férias. Eu fiz um livro como se fosse um diário terapêutico mesmo. E eu contei páginas pelas semanas que elas iam ficar longe da terapia. Então, assim, em cada página tinha uma pergunta para elas e uma técnica, na TCC, né, uma técnica para elas fazerem para regulação emocional, respiração, algo assim. E aí, quando eu, né, coloquei isso para os meus pacientes, esperando que elas preenchessem, assim, sem, né, perspectiva nenhuma. E quando elas voltaram com o caderno preenchido e contando, aconteceu isso tal dia, e aí tudo relatado ali, isso me deu um gás, assim, muito grande. Então, são essas pequenas coisas que a gente vai fazendo e vê com que isso que nós fazemos mudam a vida das pessoas e fazem com que elas melhorem. Assim, não é a gente que vai fazer, né? Não é a gente, olha, você vai para esse lugar aqui. Não é. Até porque se você tentar fazer isso, a pessoa não vai seguir. É fazer com que ela mesmo siga os seus caminhos, ela mesma consiga seguir uma visão, consiga decidir o que é melhor para ela. É a melhor coisa da terapia, é isso, é ver com que o paciente está conseguindo sobreviver, assim, sozinho. E qual a opinião de vocês? Vocês acham que existe alguma possível cura? Ou quais são os tratamentos que vocês recomendam para os seus clientes seguirem? A psicanálise, ela não tem a pretensão de curar ninguém. Porque a gente entende que a gente não cura o sofrimento humano. O sofrimento humano, ele está aí. Ele vai sempre existir. O que a gente entende e tenta promover para o paciente é ele conseguir gerir melhor esse mal-estar. Então, a gente tem a visão de que o mal-estar é inerente à vida. Né? Então, a gente não tem esse pensamento utópico, sei lá, de vai ter um momento que eu não vou sofrer mais. Né? Então, o que o analista vai tentando ali ajudar o paciente é ele entender que nós vamos ter limitações, de que as coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer, e saber lidar com isso de uma forma melhor. Então, a gente não tem, por exemplo, a ideia de a pessoa não vai ter mais sintoma. A psicanálise vai dizer que a gente nem tem personalidade, a gente é um conjuntinho de sintoma. Tudo que eu faço, o jeito que eu falo, o jeito que eu penso, a forma que eu me relaciono é sintomática. Que é a minha forma de lidar com o meio, a forma que eu interpretei, a forma que eu entendi que é a melhor, é a fantasia que eu criei, é a história que eu criei da minha vida. Né? Então, por exemplo, eu tenho um irmão mais velho. Se eu sentar com meu irmão e conversar com ele sobre os meus pais, a gente vai divergir. E nós fomos criados na mesma casa, pelos mesmos pais, estudamos na mesma escola, mas ele tem uma opinião e eu tenho outra. Porque mesmo a gente vivendo no mesmo ambiente, com a mesma família, com as mesmas condições sociais, ambientais, eu tenho a minha interpretação e ele tem a dele.
Então, a psicanálise ela não vai ter essa visão de um sujeito pleno. Essa coisa de plenitude, né? Quer Sujeito dizer, 100% estabelecido, né? para a psicanálise não existe. Mas a gente também vai trabalhar, e aí a Ana Luísa com certeza também, na abordagem dela, que são as medicalizações, né? A gente não é contra a medicação. Mas a medicação, ela também não vai curar. Tanto que, vamos pensar nas medicações mais voltadas para transtornos que muitas vezes podem ser temporários, uma depressão, uma ansiedade. A ideia é você tomar na crise, fazer a sua terapia ou a sua análise e depois você viver sem a medicação. Claro que tem aquelas situações que são mais complexas, do tipo um esquizofrênico, um autista, porque aí a gente não está falando de transtornos temporários, a gente está falando de uma estrutura, de um funcionamento. Então, alguns desses sujeitos terão que tomar a medicação para sempre, né, para poder manter ali uma certa estabilidade. Mas a ideia da medicalização, principalmente para a psicanálise, no olhar da psicanálise, é na crise. A gente é um pouco crítico nesse uso da medicação como algo contínuo, como algo que você vai colocar na sua vida e você vai usar para sempre. Como se fosse uma cura, como se fosse né, tô ótimo, me estabilizei aqui, né? Então, esse não vai ser o olhar da psicanálise. E para você, Luísa? Então, eu compartilho totalmente da visão dela, assim, não sou psicanalista, mas a TCC trabalha muito sobre isso. A questão a gente trabalha por demanda. Então, assim, a TCC, vocês vão, né, ver muito que existe, assim, existe alta na TCC. Mas é que não existe alta do paciente, existe alta da demanda. Então, por exemplo, o paciente chega na nossa clínica, eu tenho um problema com depressão. E aí a gente começa a trabalhar psicoterapia. E aí a questão sim, se for viável a medicação, ela é super válida em tempo determinado, porque assim, essa questão da medicação pode virar um vício, pode virar uma muleta emocional para o paciente ficar usando, porque eu não posso fazer tal coisa, porque eu uso esse tipo de medicação. E assim, a ideia da TCC é que você se torne seu próprio terapeuta e você ande com suas próprias pernas. Então assim, a gente te prepara para você te estabilizar numa situação e numa demanda que você trouxe para nossa clínica, e aí sim essa demanda tem alta. Então, olha, acontece essa estruturação e a pessoa vai. Isso não impede da pessoa voltar meses depois ou anos depois com outra coisa, ou até continuar mesmo com que a primeira demanda que ele trouxe seja, né, sanada. Então, assim, a ideia é que não, realmente é uma questão que não tem cura, não tem assim, olha, você vai tomar esse remédio de 6 em 6 horas, pronto, em 5 dias acabou. Isso não é. Até porque, assim, normalmente a depressão, a ansiedade, outros transtornos, elas envolvem muito o social, o ambiente que você está. Então, assim, não dá pra gente, né, sanar todas as coisas. Então, a ideia é fortificar a pessoa e a pessoa conseguir sobreviver nesse ambiente estressor ou nesse ambiente em que ela não consiga sair dele. Ou até estruturar essa pessoa para que ela consiga sair, como acontece quando a gente atende muitas questões de famílias desestruturadas, em que o filho ou a mãe precisa desvincular esse vínculo, assim, né, quase celestial, assim, que, nossa, mães e filhos são perfeitos e a gente sabe que não funciona desse jeito. Então, é basicamente isso. Então, assim, são pequenos tratamentos, pequenas coisas, um ponto de cada vez, mas, assim, não existe uma cura de, olha, 100% vai estar curado. Isso, felizmente, não tem. E nesse processo, o apoio da família é muito importante, né? Uhum. Porque elas, de fato, são a base para uma pessoa, né? Então, para você primeiro, né, Luísa, qual é o principal papel que a família tem que observar em uma pessoa que está começando nesse início de depressão? Qual é o papel? O que eles devem fazer para poder tentar, de alguma forma, ali, não deixar que se agrave, que isso gere um problema futuro lá na frente? Então, o que você acha que os parentes da família de uma pessoa devem fazer para poder tentar não deixar que aquilo se agrave? Sim, eu acho que assim, escutar. Escutar e observar. Porque assim, a depressão, ela tá aí. Ela é uma doença, né, muito silenciosa
Ela chega aos poucos, com pequenas tristezas e aí pequenos desânimos, quando chega realmente na exclusão social e realmente não ter mais visão de mundo, de futuro. Então, assim, o que a gente precisa observar, isso com todos nós, eu tô olhando que acontece muito, porque meu filho adolescente, ele vive no quarto. Tudo bem, um adolescente vive no quarto, que, né, redes sociais, jogo online, isso acontece. Mas assim, ele passa 12 horas dentro desse quarto, ele não tem amigos fora desse quarto, ele não convive com a família, ou até as mães, né, que são super sobrecarregadas em cuidar do trabalho, cuidar dos filhos, cuidar da casa, está voltada nesse meio, assim, dela tá sempre querendo melhor, e sempre a que faz tudo, a que tem que entregar tudo. Então, assim, são pequenos pontos, assim, de observação comportamental, assim, né, de pessoas super estressadas e de pessoas super excluídas, né? E também tem a questão das falas. Então, é assim, eu quero muito sumir. Aqui, esse lugar não faz sentido pra mim. Ou acontece muito assim, esse não é o lugar pra mim. Mas qual é o seu lugar? O que significa isso que você tá falando? São sinais assim, olha, a primeira pessoa, né, o primeiro sinal que alguém deu pra você, falou assim, olha, eu não aguento mais, eu tô muito estressada. Pode ser só realmente um estresse com alguma coisa específica, e aí essa coisa específica ser sanada e seguir a vida. Mas pode não ser. Então, assim, escutar, falar, olha, procurar mesmo, achar que não é bobeira, gente, não é bobeira. Não é bobeira. Porque assim, começa nessa bobeirinha, 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 e aí acontece aquele do nada, que a pessoa acaba, né, acabando com a sua vida. Mas assim, escutar e observar os comportamentos. E principalmente ter diálogo em família. Então, assim, falar abertamente sobre qualquer assunto. E a casa ser um lugar de confiança. Porque não adianta a casa ser um lugar que a pessoa não quer ficar. Porque senão ela não vai ter abertura com os pais, não vai ter abertura com o marido ou com a esposa. Se for um lugar muito opressor, né? Então, assim, a casa tem que ser um lugar de acolhimento. E a gente tem que observar muito as pessoas, escutar o que elas falam, ou fazer aquelas piadinhas. Se sair andando aqui nessa rua, aqui, se atropelar pelo carro, não tô nem aí. E aí rir, sabe? Esses são sinais, assim, que podem ser pequenos, sinais, porque ele é muito brincalhão, mas na verdade pode ter um ponto, assim, uma raiz, assim, funda. Então, compartilho, né, totalmente também desse olhar. E por isso que a gente sempre traz essa dimensão da fala. É interessante, assim, porque o ser humano é o único animal que fala. Mas a gente não usa. Não sei se vocês já observaram na vida de vocês como que a gente tem dificuldade de conversar. Sim. Às vezes eu tenho um paciente que fala assim, não, eu não gosto de falar porque eu não quero discutir. E aí eu pergunto, mas vai discutir? Porque as pessoas entendem que se elas forem falar o que elas pensam, isso vai virar uma discussão. E eu sempre costumo dizer que só vai ter discussão se os dois quiserem, né? Então, essa coisa do medo de falar, do medo de se pôr, de se posicionar, vai levando as pessoas a sumir, a desaparecer. Porque você é um ser de fala, né? Você conta a sua história, você fala de você. Então, por isso até que o CVV, né, que é o Centro lá de Valorização à Vida, e eles funcionam 24 horas, né? O número 188, que é isso. Você a qualquer momento tem alguém ali que vai te ouvir, que é para você falar, né? De você ser ouvido. E tem muita gente que às vezes liga, não porque vai se matar ou qualquer coisa do tipo. Às vezes são pessoas que estão... Eu preciso falar com alguém, né? Eu quero que alguém me escute. E isso é uma coisa que eu também não sei se vocês já observaram, assim, vocês que do senso comum, né, que não atuam na área, como que as conversas hoje são muito individualizadas. Você chega para uma amiga e fala assim, nossa, hoje eu estou muito chateada. Ela fala assim, eu também. Aí ela começa a falar dela. Às vezes tem essa comparação, né? Ela querer comparar ou aumentar mais do que a pessoa. Eu sofro mais que você. Né? Então vira uma disputa de sofrimento. Quem é o mais coitado? Quem é o mais vítima? E é difícil você encontrar nos lugares comuns uma pessoa que te escute. E isso é o que o psicólogo acaba fazendo, né? E é por isso que eu acho até, inclusive, que do tempo que eu me formei para o tempo aqui da Ana, o psicólogo, ele ganhou muito espaço. Na minha época, existia muito preconceito, né? O psicólogo era coisa de maluco,
só fazia terapia quem tinha problema, né? Então, hoje, assim, eu acredito que também esse lugar do psicólogo, ele aumentou muito porque a sociedade se escuta menos. As pessoas antes, elas tinham mais, sabe, de sentar e conversar. A gente estava conversando aqui nos bastidores antes, né? De, que droga, um áudio, ninguém merece ficar ouvindo a pessoa, né? Porque a gente está numa sociedade assim, né? Uma sociedade que a gente não tem paciência de escutar. A gente não sabe lidar com a diferença. Se alguém pensa diferente de mim, eu quero destruir aquele alguém. Porque a gente está cada vez com mais dificuldade de conversar, de lidar com a diferença, de conviver com o outro. Então, a tendência é que a gente tenha cada vez mais uma sociedade psicologicamente doente, né? Porque é isso, se eu não tenho espaço para falar, se eu não tenho pessoas para me ouvir, como ela colocou, em casa, os familiares, os pais, né, prestarem atenção no que a criança está dizendo, no que o adolescente está dizendo. Então, quanto menos espaço a gente tem de fala, mais transtornos e mais doente a nossa sociedade vai ser psicologicamente falando. Bom, Ana Luísa, professora Daniele, muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Nosso público com certeza adorou. Eu queria saber se vocês têm redes sociais e quais são, o que vocês têm alguma coisa para dizer, Ana? Eu tenho um Instagram de psicóloga. Ainda não sou uma psicóloga formada, mas nesse Instagram eu conto muito da rotina de estudo. Então é @psiluisa_ribeiro. E também a gente tem o Instagram da equipe de psicologia, que é psimulher_uva. Então, assim, lá a gente posta várias coisas sobre o que é terapia, como funciona, dicas de autocuidado. Então, assim, é um público, né, um público feminino e o Instagram é voltado só para isso. Bom, eu tenho também o Instagram, que é DRA, doutora, Daniele com 2 L's, Lamarca. Tem o meu site, que é www.danielelamarca.com.br. E um canal no YouTube, que é um pouco mais voltado ali para aulinhas de psicanálise, aulinhas de psicologia. Mas às vezes a gente também fala um pouquinho assim sobre questões, né, que surgem no dia a dia. E antes da gente acabar, eu só quero deixar um último recado dizendo que procurem ajuda, porque a depressão realmente é um problema muito sério e, como vocês puderam ver, ainda tem muita questão em cima dela. Então busquem ajuda. Vocês podem ligar para o 188, pro telefone do Centro de Valorização da Vida, ou vocês podem mandar um e-mail para o www.cvv.org.br. Então, procurem ajuda, porque ainda é um problema que mata. Então, busquem ajuda sempre que necessário, porque, infelizmente, ainda tem muitos casos no Brasil. Muito obrigado pela participação de hoje e até o próximo programa. Tchau!